Irmãos, bom dia, a paz de Cristo a todos. Que bom a gente estar aqui nessa segunda-feira, ter uma visão maravilhosa dessas montanhas. Deveria fazer mais frio aqui, né, irmãos? Mas faz pouco. Gente, eu quero lembrar que a gente vai estar com o segundo Congresso das Mulheres na semana que vem, dia 6, sexta-noite, 7 e 8. O ano passado abrimos vagas para 250 mulheres e esse ano a gente abriu para 500 mulheres. Não sei se vai encher tudo, mas tem muita gente se inscrevendo. Todo dia tem gente, eu acho que vai dar, talvez chegue realmente a encher. E se de repente, eu ficaria feliz se algumas mulheres daqui fossem também para o congresso lá, crescer um pouco mais. A preletora será a missionária Edmeia Williams, uma mulher de Deus, tem um testemunho incrível, né? É uma mulher que viaja o mundo inteiro. Ela foi casada com um alto funcionário da Petrobras, quando existia a Petrobras Internacional, e ele ficou trabalhando durante alguns anos no Iraque, antes da guerra do Golfo Pérsico, né? E a Edmeia teve uma experiência com Jesus e ela já tinha vindo de raízes assim, mas Deus colocou no coração dela de que ela era do Senhor, e essa mulher, ela fez um voto ao Senhor. Ela disse: Senhor, se um dia eu ficar viúva, eu nunca casarei, eu vou servir ao Senhor integralmente. E ela chegou para o marido e disse que tinha tomado uma decisão de servir ao Senhor, e ele ficou muito revoltado, porque ele amava a mulher dele, ele era muito apaixonado pela Edmeia, e ele se sentiu traído, porque o primeiro amor dela já não era mais ele, era Jesus, e isso, ele se sentiu muito angustiado com isso. Um dia até, inclusive, foi de uma certa forma violento com ela, chegou até a dar uma tapa nela, coisa dessa natureza, mas ela entendia que o processo. Uma vez ela estava pregando em um outro país e ela recebeu a notícia que o marido dela tinha morrido, e ela entendia que Deus estava ali, de uma vez por todas, ratificando o ministério dela para que ela pudesse fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. É uma mulher que aprendeu a falar árabe, aprendeu a falar francês, inglês, tem algumas outras línguas. O Senhor deu um entendimento incrível a ela, assim, profunda na palavra. Eu costumo ouvi-la muito. Ela já esteve uma vez, há uns 7 anos, lá na Ibal, e o ano passado ela passou aqui em Recife. Eu tive a oportunidade de falar com ela. Ela todo ano tem um encontro aqui chamado Clínica da Alma. Eu fui lá e naquele dia a gente agendou. Isso já faz 1 ano atrás. É tão interessante que ela já tinha uma agenda muito cheia. Ela falou assim: olha, eu vou estar na sexta-feira em tal local, no sábado tal, e então dá para eu sair de lá e viajar de madrugada e chegar no sábado de manhã lá. E então a gente fez isso, deu tudo certo, assim, pelo menos na questão de organização. E ela confirmou, estará com a gente no sábado. Na sexta é sua abertura à noite, mas sábado o dia inteiro, e no domingo, fazendo o encerramento à noite. Então, eu sei que nós colocamos o título Mulher Corajosa, né? Uma mulher que, apesar de sentir medo, mas ela tem coragem. Apesar de, às vezes, estar tremendo, mas tem coragem. Então, em Cristo vai fazer isso. Então, tem uma oportunidade. Eu ficaria muito feliz se alguns amados irmãos da PIB Caruaru estivessem com a gente, irmã Luzeni aí, de repente. Né? Vamos orar, né? Vamos fazer uma outra vigília hoje. E se forem, falem comigo, porque a gente se acerta, facilita as coisas.
Já tem aí, né? Amém. Amém. Deus fazendo isso. E a turma está lá. Os pastores estão trabalhando. O ano passado Deus mandou alguns pastores lá para a gente. Foram consagrados 2, chegaram mais uns 2. Então hoje temos assim, comigo são uns 7 pastores. Tem o pastor Isaías, que ele é o pastor da Igreja de Deus, mas ele mora lá pertinho. O pastor Isaías é um ancião. E ele colabora com a gente lá. Ele é líder nos pequenos grupos. Ele tem uns 3 pequenos grupos que ele é o ministério dele. E é um pastor muito amado, também está com a gente lá. Nós vamos continuar. Falamos ontem, né, falamos sobre o Josué 8, aquela questão da gente estabelecer altares ao Senhor. Essa história de altar, irmãos, é uma coisa tão interessante que a gente um dia pode pregar só sobre isso, né? Como os homens de Deus faziam isso. E o Senhor ordenou a Josué que ele fizesse aquele altar com aquelas 2 áreas para colocar a parte da lei, das bênçãos e maldição, e também fazer um holocausto, e também as bênçãos decorrentes do louvor e da adoração, sacrifício, né? E depois nós falamos dessa questão da entrega ao Senhor, de andar cheio do Espírito Santo. E eu quero entender, pastor, que realmente foi o Senhor que bagunçou tudo ontem à noite para que acontecesse daquele jeito. Só pode ter sido. Porque na hora que faltou energia eu não consegui mais dormir. Um calor triste. Eu abri a porta da frente e abri a outra. Aí eu vi o pastor Paulo falando assim, vamos orar. Eu disse, pronto, chegou a hora. Eu fui para lá. E a gente amanheceu o dia. Havia um bom grupo de irmãos ali louvando ao Senhor. E eu tenho, às vezes, eu falo isso com o Senhor bagunça a minha vida, naquilo que é meu, que é tão organizadozinho. E às vezes é a oração que eu faço também pelos irmãos, que o Senhor atrapalhe o seu plano. Deus atrapalhou ontem o sono de muita gente. Alguns ainda ficaram lá na cama ouvindo de longe. Mas eu vou orar ao Senhor para atrapalhar os que não foram ontem à noite. Deus faz, viu, irmãos? E o Senhor está despertando gente, despertando menino, criança, a buscar ao Senhor. Tenho visto isso. Vamos abrir hoje as nossas Bíblias em Lucas 5. Lucas 5, a partir do versículo 1. Se alguém esqueceu a Bíblia, empresta aí para a pessoa que está do seu lado. Amém? Diz assim... Se eu parar aqui, vocês continuam, mesmo na versão de vocês. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Versículo 4, todos lendo. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, todos:
pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, todos, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, em nome de Cristo, teu Filho, que nós saibamos hoje entender aquilo que o Espírito Santo mostra para nós e que possamos ir às águas mais profundas em Cristo. Amém. Eu quero tirar aqui um título para essa mensagem de hoje, decidindo ir às águas mais profundas. Isso é um chamado de Deus. Na verdade, é uma sequência que nós estamos nos aprofundando. Queridos, na nossa vida espiritual, a gente vai aprendendo de tantas formas. Deus faz isso com a gente. Ele tem muitas maneiras. Às vezes ele manda uma palavra, um louvor, um gesto. Às vezes a gente vê sinais maravilhosos, né? Esse exemplo do testemunho daqueles missionários passando naquela tribo de um povo feroz, e eles não sabiam o que tinha acontecido, a não ser a proteção do Senhor. Mas Deus tinha mandado um sinal para alguém, para orar por eles. E o que Deus fez? O que é interessante é que às vezes você lê a Bíblia, ou pregou nela durante tanto tempo, num texto, aí de novo vai ler, Deus mostra uma coisa nova, um fato novo. Já aconteceu isso com você? Acontece, né? Uma pregação, você fala assim, puxa, já ouvi tantas vezes pregar nisso e não tinha tirado uma lição tão interessante. Então o Senhor faz essas coisas. Nesse texto aqui que eu acabei de ler, o Senhor tem falado a mim nesse mesmo contexto, que é de buscar a Ele. Eu sei que também está falando a vocês, assim como já fez com a gente nesses dias. Eu quero tirar algumas lições. Imagina o contexto. Vamos pensar aqui. Jesus está falando para uma multidão, muita gente, porque Jesus já era famoso. Então, se tinha alguém que buscava estar perto de Jesus, era o povo, muita gente. Então o pessoal foi se aglomerando, e ele foi chegando para o lado do lago. E ficou um ponto que ele não via mais todo mundo. Ele foi se afastando, e então ele olhou aqui, encontrou 2 barcos, encontrou Pedro e os companheiros dele. Ele chegou perto de Pedro, ele já conhecia Pedro, ele já tinha estado na casa da sogra de Pedro. Pedro não era uma pessoa desconhecida de Jesus, mas Pedro não era apóstolo, não era discípulo de Cristo. Então Jesus fala assim: Pedro, eu vou entrar no teu barco e te afasta um pouco, porque o teu barquinho vai ser a minha plataforma para pregar para esse pessoal. E Pedro e os amigos estavam cansados de uma noite malfadada. Então Pedro atendeu prontamente, já conhecendo a Jesus, via a multidão. Jesus era um líder, ele era um rabino, ele era um mestre. Pedro se afasta um pouco, Jesus consegue enxergar todo mundo. Pedro está ali controlando o barco com os remos e Jesus pregando. Daqui a pouco, Jesus termina a missão, despede as pessoas, ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, vamos às águas mais profundas, vamos ao alto mar. E Pedro foi. Ele não falou nada com Pedro. Pedro seguiu o caminho. Então, eu fico imaginando que Pedro ficou imaginando ali, na sua cabeça, nos seus pensamentos: para que o Senhor está mandando eu ir para tão longe? É interessante porque os outros ficaram parados ali. Deve ter pego o barco, ficou um pouco mais distante, e curiosos o que é que Jesus estava falando com Pedro. Não sei qual o diálogo inteiro de Pedro e Jesus, mas creio que houveram outras conversas. Talvez Pedro tenha falado da sogra dele e de outras situações. Mas eu quero dizer o seguinte: algumas coisas básicas antes da gente entrar na pescaria.
não se pega peixes grandes e cardumes na beira de um rio. Para quem é pescador, eu já tive a oportunidade de ir com um pescador para o alto mar, e já também fui pescar algumas vezes. E então, quando a gente ia, o cara do barco, ele dizia assim: eu sei onde tem peixe. E a gente navegava assim 2 horas de mar adentro para chegar num local e falar assim: pode botar o anzol aqui que você aqui vai pescar. E era dito e feito. Então eles sabiam. Pedro conhecia as águas como nós conhecemos a estrada que dá acesso à nossa casa. Ele sabia as profundidades, ele estava acostumado a colocar redes e outras formas de pescar. Então nós aprendemos que quem quer pegar peixinho pequeno fica na beira do lago. Pegar traíra, pegar esses peixes aí, piaba, essas coisas, você pega aqui perto. Não é em águas profundas. Isso é certo. Nem um grande pescador, um comerciante, vai chegar na beira da praia e ficar pescando. Somente aquele pessoal de pesca artesanal. Para dizer, eu peguei um peixe. Mas quem pega peixe para vender, para fazer um comércio, tem que pegar uma embarcação e ir, às vezes passa uma semana ou mais nas águas profundas. E eu quero tirar algumas lições disso aqui. Primeira lição é que o extraordinário de Deus não acontece em águas rasas. Experimentar a profundidade do Senhor na nossa vida não acontece numa vida rasa. Ela realmente tem que ir muito mais profundo, porque o extraordinário da graça do Senhor acontece no profundo do nosso relacionamento com Deus. Gente, eu tenho já alguns anos de caminhada com o Senhor, mas quando a gente se reúne como aqui, tem tempo de meditar, de orar, de ficar sozinho, como Deus fala para a gente, nos testemunhos, na vida de cada irmão, na vida do pastor, da sua esposa, quando vai aquilo fica meditando e assim eu fico dizendo: Senhor, eu quero andar no primeiro amor. E essa frase que a irmã Luzine falou sobre dizer Deus não tem filhos prediletos. E eu lembrei de um pastor que hoje é um deputado federal, e ele tinha um costume de pregar, não sei se ainda ele diz isso, mas ele dizia assim: Deus não faz predileção, mas ele tem seus filhos preferidos. E hoje essa mensagem que eu vi aqui, ela vai na contramão disso que a gente ouviu. Deus quer que filhos prefiram em honra ao Senhor em tudo. O privilégio é você falar assim: Senhor, meu primeiro amor é teu. A fome e a sede que eu tenho é do Senhor. A sua relação é sua. Paulo chegou a fazer o currículo dele, disse: irmãos, eu era hebreu de hebreus. Ou seja, havia hebreus adotados. Paulo disse: eu sou hebreu de hebreus, sou puro sangue. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Ele tinha um currículo invejável do ponto de vista de ser um hebreu puro sangue. Ele tinha sido orientado aos pés de um mestre, o chamado Gamaliel. Ele tinha uma cidadania romana que ele, quando nasceu, deram a ele. Não sabemos exatamente, talvez o pai dele fosse um alto funcionário, alguma coisa assim, já tivesse também. Enquanto os outros compravam, subornavam, ele disse: ele tinha algo invejável. Mas teve um ponto que ele falou assim: tudo isso eu considero como esterco, como cocô. Foi por causa daquilo que me atingiu, que é Jesus. Então Jesus era tudo na vida dele, e deve ser na vida nossa. Nós somos forasteiros em terra estranha. Nós seremos arrebatados. Nós iremos habitar eternamente com o Pai. Então os maiores sonhos nossos são pigmeus, são pequenos demais, e nós deveremos ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor e não amar o dinheiro nem a profissão. Meu filho menor, ele fala assim: pai, isso dá dinheiro? Ele faz muito essa pergunta. Qual a profissão dá dinheiro? O tempo todo. Isso dá dinheiro? Eu disse: dá. Essa parte aqui dá. Tem algumas pessoas lá na igreja que
estão assim, bem abastadas financeiramente, um ou outro ele fica de olho. Ele fala assim: eu acho que eu vou, pastor, pai, copiar aquele primo ali. Aí eu digo: não é por aí não, cara. Você tem que buscar o Senhor. Porque a melhor coisa para Deus ou para você é aquilo quando você está debaixo do centro da vontade de Deus. Está ali. Aí vale a pena. Não inveje ninguém. Não inveje ninguém. Mas seja exatamente aquilo. E o Senhor vai conduzir você. Então, sabe como é que você pode ir às águas profundas? É você saber que o Senhor, Ele vai encontrar você exatamente no lugar que você está. Ele encontrou Pedro aonde? Nas margens. Foi ali que ele encontrou Pedro. Ele não encontrou Pedro nas águas profundas, encontrou nas margens. E a partir dali, pela vida de Pedro, o Senhor mudou a vida de Pedro. E a vida de Pedro contou em mudança, inclusive quando Jesus já tinha partido. Então a mesma coisa para nós é que o Senhor, Ele vai encontrar você a partir do lugar que você está. Então você pode dizer: Senhor, que seja o ponto zero aqui, o marco zero seja aqui. Onde eu estou, com o meu conhecimento, venha ao meu encontro. Deixa Ele lhe encontrar. Então, Pedro certamente ficou muito desconfiado com Jesus. Ele era um homem com muita experiência em águas. Ele sabia do mar, ele conhecia cada lugar daquele ali. Mas Jesus estava falando algo novo ao coração de Pedro. Porque Pedro, apesar disso, ele estava se achando um genuíno fracassado. Um homem com a experiência dele. Como poderia, irmãos, passar uma noite inteira e não pegar nada? Sabe o que é que eu vi? Deus dando uma ordem aos peixes: desapareçam daqui. Saiam desse lugar. Eu tenho uma obra maior a fazer e hoje eu não quero que vocês me atrapalhem. Será que a gente tirou uma lição disso? Quando você pensa que tudo está dando errado, porque aqui certas coisas não andam, se você realmente tem um coração no Senhor, o Senhor vai falar coisa nova. Eu tenho aprendido isso. O Senhor tem aprendido, eu tenho aprendido isso. Quando as coisas não andam, a garotada aí faz Enem, aí não conseguiu, faz de novo, não foi, estudou exaustivamente para um concurso, não foi. Deus está falando coisa nova a você. Sabe, às vezes a gente entra num desespero tão grande. Então, acho que Pedro ficou dizendo assim: para que Jesus entrou nesse barco? O que é que ele quer? Ele sabe que eu estou aqui por dentro arrasado. Ele deve me chamar a atenção, dizer: Pedro, aprende a pescar comigo, eu vou te mostrar onde tem peixes. Ele ficou numa expectativa, fracassado por dentro, mas reacendendo a expectativa, ou absolutamente desanimado, falando assim: o que é que esse Senhor quer? Será que quer puxar a orelha lá no alto mar? Eu já estou quebrado, arrasado, destruído. Eu tenho contas a pagar, a minha empresa está aí, e eu estou sem dinheiro algum. O que vou fazer? Então, essas coisas, queridos, Jesus muitas vezes ele quer entrar nas áreas mais obscuras do nosso coração. Deixa eu lhe dizer uma frase aqui: não proteja seu coração de Jesus. Se torne absolutamente vulnerável a Ele. Naquelas áreas mais protegidas, rasgue e diga: Senhor, é aqui mesmo. Aquela área que você ama, que você gosta, que lhe dá até um certo prazer, diga: é aqui, Senhor, que eu quero que o Senhor entre. Entre nesse lugar. Fale profundamente. Só que Jesus tinha um projeto muito grande com Pedro, acima de peixes. Por isso que eu digo: ele ordenou aos peixes que fossem embora. Quando eu tinha os negócios que tudo andavam tão bem, eu tinha um projeto. Eu digo: eu quero abrir 10 lojas. Já estava com 4, que era uma em Recife, uma em Alagoas, abri uma em Salvador, abri uma em Uberaba, em Minas. A gente estava importando de tudo que é lado. Eu digo: vou chegar a 10. E o Senhor, uma vez eu estava com Kelly à tarde em casa e estava muito angustiado e chorando. E o Senhor falou claramente ao meu coração. Ele disse: eu quero que você acabe a sociedade. E eu tão bem na sociedade com o meu amigo André Santos, que mora lá em Alagoas hoje ainda,
Ele é sendo pernambucano, mas foi para lá para tomar conta de uma das filiais. E ele ficou lá. E o Senhor disse, eu quero que vocês acabem. E a gente orou e sabia que era do Senhor. E eu chamei o André e disse, André, a gente vai parar a sociedade. Ele ficou espantado. Por quê? Eu disse, Deus está mandando. Ele ainda não havia se convertido. Ele está. Ele ficou assim, intrigado com a minha ideia, mas não era minha. E nós acabamos. Ele disse, eu não vou dar conta da filial da Bahia nem de Uberaba. Eu disse, eu também não. Vamos fechá-las. Fechamos as duas. Ficou a minha em Recife e a dele lá em Maceió. E lojas separadas. Depois eu tomei uma ideia, porque eu tinha muitos clientes. E alguns desses clientes eu pagava propina para que eles pudessem comprar a mim. E um dia eu tomei uma decisão. Não vou dar propina mais para nenhum cliente. Não vou dar um centavo. Era aquele comprador corrupto que comprava, mas eu tinha que dar um percentual a ele para que ele desse privilégio para mim. E eu disse, não vou. E lembro de alguns desses, chegava claramente, eu sou teu amigo, mas eu não te comprarei mais. Eu digo, eu sei que você não vai me comprar mais, porque você não sabe viver de outra forma. Gente, não teve jeito quando eu fiz isso. Muitas coisas embicaram assim. Mas eu sabia que era o Senhor falando. Era uma decisão muito difícil. E eu sei que a gente começou, tinha um faturamento assim, naquele tempo, chegava às vezes a 600 mil por mês, e o negócio foi embicando 400, 300, 200, 100, 60 mil, que você fala assim, onde é que eu vou viver agora? Minha mulher nunca tinha andado de ônibus, sempre andou de carro. E a gente já não podia ter mais 2 carros, só tinha um. Às vezes ela passou a andar de ônibus. E o negócio apertou tanto que eu disse, eu vou fechar a empresa. Aí eu disse, ainda vou criar uma outra saída, eu vou abrir uma só para representação. Abri uma empresa de representação e a outra foi mantendo, mas não dava mais para importar. Eu perdi os créditos de importação, não dava mais. E eu parei com a empresa. Fiquei só representando e fazendo mais algumas coisas. Tinha muitos amigos no Brasil, mas eu sabia que estava no caminho certo. Não sabia como lidar, porque tinha dia que era só lágrimas. Como lidar com um chamado do Senhor, você que vem de um padrão tão alto e embicar para um padrão tão difícil. Não que o Senhor vá fazer isso com todo mundo, mas é porque o Senhor estava espantando os peixes da minha vida. Ele estava botando para correr para que eu entendesse o projeto dele. E ele fez isso de uma forma tão tremenda, tão incrível, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Até que o Senhor, Ele fechou as torneiras inteiras para mim, irmãos. Não era o diabo, não, era Deus fechando. E eu peguei, aluguei a minha casa e fui morar na chácara da minha sogra, porque senão eu não tinha condições de sustentar a minha própria casa. E a gente tinha tantos móveis, saiu doando para todo mundo, porque não cabia na casa que eu fui morar, que era uma casa que era do caseiro e tinha um canil lá dentro. Então a gente foi lá. A casa que eu fui morar não tinha portas dentro, os quartos eram tudo aberto. Era cimento. E a gente foi com os meninos lá para dentro. Mas aquela tinha uma decisão tão grande no coração, disse, a gente vai enfrentar o negócio. E a gente tocando, e a Ibal ali começando. A Ibal não podia dar um centavo para a gente, porque era muito pequena. E os pastores decidiram pagar o meu seminário. E a gente seguiu em frente ali. E passamos 7 anos lá na chácara da minha sogra. Voltamos há 2 anos e meio. Foi quando a gente voltou. E Deus decidiu fazer a igreja crescer, honrando nisso. Mas cresceu e as pessoas chegando, abençoando. E os irmãos um dia se reuniram e disseram assim, pastor, a igreja vai abençoar o senhor integralmente na sua vida. E fez isso com a gente. Aí a gente voltou. Hoje a gente está de volta na nossa casa. E hoje na casa que eu morava, eu fiz uma reforma nela todinha lá na chácara, reformei ela toda. E um dos pastores da nossa igreja hoje está morando lá nessa casa. O pastor Jason. Ele com a família dele. É uma bênção lá no nosso meio.
Ele foi consagrado ano passado lá. E então Deus fez isso e para a gente poder cuidar. Eu posso dizer o seguinte, vou dizer uma coisa aqui sem modéstia. Eu tinha muita habilidade para negociar. Eu dobrei muitas pessoas poderosas dentro de siderurgias, dentro da indústria automobilística, dentro de indústria de papel e celulose, dentro da indústria sucroalcooleira, indústria petroquímica. Deus tinha me dado uma habilidade muito grande para negociar com essas pessoas. Fechar grandes pacotes, pacote de 1 milhão, de 2, alguma coisa, era normal. E o Senhor tirou tudo isso de mim, não era o que Ele queria na minha vida. Pedro era uma pessoa assim, muito habilidosa. Hoje eu não valorizo mais nada de dinheiro, irmãos, nada. Eu era uma pessoa arrogante, eu era autossuficiente, eu era orgulhoso, eu era prepotente, eu achava que eu não era nada. Nada mais do que o Senhor queria de mim, ser um servo dele. Eu me achava um cara mais imprestável para ser um pastor na vida. Eu me achava uma pessoa absolutamente sem condição de ser, pela minha sagacidade do mundo, por aquilo que eu fui, pelos pecados que cometi. Mas o Senhor estava dizendo, é você que eu quero. E é você que eu vou botar o meu selo. Então, Pedro também era uma pessoa dessa. Ele era iracundo, era um sanguíneo, era um homem próspero na pesca, mas um dia tudo se fechou para ele. E o Senhor disse a Pedro, vamos às águas mais profundas. Meu negócio contigo é outro. Então, eu não sei exatamente o que você pensa, o que você sonha. Você não tem que ser pastor, não tem que largar tudo e ir para a África ou para o Amazonas, a não ser que o Senhor mande. Mas eu quero entender que a partir de você, onde você está, Deus vai lhe visitar. E que você não endureça o coração. Eu endureci durante muito tempo. Muito tempo. Eu lembro uma vez, há alguns anos atrás, eu era bem jovem, quando Augusto Nicodemos mandou me chamar e na sala dele disse assim, Marcos, eu quero te mandar para o seminário. E na cara dele eu disse, jamais, não vou. Eu não entendia que era Deus me chamando. Não sei se eu acho que Deus não queria que eu fosse pastor presbiteriano. Porque depois eu fui ser batista. Brincadeirinha. Mas exatamente, irmãos, o Senhor tinha um projeto para Pedro que envolvia acima de peixes, de negócios. E eu sei que aqui tem algumas pessoas que são funcionários públicos, são empresários, ou trabalham aí na iniciativa privada, mas diga você é apenas um funcionário público disfarçado, porque de fato o Senhor quer que você seja discípulo dele. A verdade é essa, discípulo dele. Então, Jesus tem um interesse incrível de conhecer a nossa vida na profundidade. Por isso que o Senhor vai levar você a os lugares mais profundos, porque é onde lá que Ele quer falar com você. Ele quer tratar isso a você. Esse projeto que o Senhor tinha com Pedro era muito grande. Ao invés de você ficar focado naquilo que você é, seja um pedreiro, um comerciante, um professor, um policial, um obreiro, não fique focado nisso. Fique focado naquilo que o Senhor quer que você seja. Aqui já tem pequenos grupos multiplicadores lá. Tem gente que na casa não abre a casa. O Senhor quer que você abra a sua casa. Tem gente que não se interessa em ser treinado para liderar, mas você até então resistiu. Não resista. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, o quê? Não endureça o seu coração. Seja um coração papa, mole para a voz do Espírito Santo. Tire a sua razão e dê a razão ao Senhor. Não ande mais no que você acha, pensa, porque às vezes fala assim, eu achava que o pastor deveria ser assim, eu achava que a irmã, deveria ser assim. Deixa isso para trás. Seja o que o Senhor está mandando ser.
Sua identidade é outra hoje. Então, queridos, uma segunda lição que eu tiro aqui é que o extraordinário de Deus só vai acontecer quando tivermos a coragem de eliminar aquilo que impede a graça de Deus. Primeiro, quem conduz você às águas profundas é o Senhor. Amém? Amém? Perca o controle do seu barquinho. Deixe que o Senhor controle. Segundo, o que é que impede você agora de experimentar o extraordinário de Deus? Eu fiquei pensando em Pedro. Porque Jesus disse: Pedro, vai às águas, ao mar alto, mais profundas. E Pedro precisou vencer alguns obstáculos. E para mim, o primeiro obstáculo que Pedro precisou vencer foi o seu passado. O passado de Pedro dizia assim: eu fui um grande pescador. Eu venci. Peguei muitos peixes e hoje sou um fracassado. Como é que você sabe que Pedro disse isso? Porque ele disse assim, quando Pedro disse assim: Pedro, lança as redes. Ele disse assim: Senhor, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Olha ele olhando para o passado. É mais ou menos você falar assim: gente, eu conheço isso aí. Eu sei esse lugar. Isso não vai dar certo. Não vai funcionar. Quando eu estava indo para o Amazonas agora, um pastor que não é da nossa igreja, mas eu vi, ele falou para uma ovelha lá da nossa igreja, disse assim: eu discordo vocês irem para o Amazonas. Temos tantos problemas aqui em Pernambuco. Eu disse: quem diz isso é porque não vai a lugar nenhum. Não tem noção. Sabe como é que eles perguntam lá? Como é o Brasil de vocês? Eles acham que a gente mora em outro Brasil. Você sabe, vou dizer um negócio aqui, sem demagogia. Eu fiquei abismado. Eu fiz uma pergunta lá e teve um irmão que perguntou: quem você acha que descobriu o Brasil? Sabe o que eles disseram? Lula. É verdade. Ensinaram que Lula descobriu o Brasil. Não estou falando de política porque eu não falo, mas eles acham. Não sabe de nada que tem do outro lado. Mas eu vi uma coisa nos olhos daquelas crianças: uma sede muito grande de Jesus. O que partiu o coração da Laísa, a nossa ministra de louvor, foi que na hora que a gente estava se dirigindo para o barco, chegou uma criancinha e disse para ela: eu já preparei minha mala também, eu vou com você. Me leva com você. E a Laísa, ela é casada há pouco tempo, não tem filhos. Ela entrou no barco chorando e disse: eu quero adotar gente. Eu quero começar a adotar crianças. E a gente trouxe uma ministração só sobre adoção. Eu vou falar um pouco isso hoje à noite. A adoção de Jesus por nós. E havia um quebrantamento tão grande. A minha filha ficou muito tocada, porque tanta criança, sabe, aquele pessoal valoriza tanto os seus ancestrais, os espíritos dos antepassados, e a gente precisando falar de Jesus para eles. Eu vi um jovem que largou tudo lá da igreja do Bacaxeri, no Paraná, de uma família muito abastada, o Pedro Paulo. Ele largou a universidade, largou o exterior, e ele está lá dentro há algum tempo, pregando a palavra de Deus. Sabe, eu vi como ele é apaixonado por almas. O que é que pode... Escuta essa pergunta. O que o seu passado ou o seu presente pode impedir de você viver um novo tempo com o Senhor? Um tempo novo. O que é que pode impedir? Uma decepção. Eu me achava o cara mais imprestável. O cara acostumado a fazer negócio, a corromper, a pecar, a fazer o que queria. Arrogante. Eu sempre dizia: gente, quando o Senhor um dia falou comigo, lá no Rio de Janeiro, Ele disse assim: meu negócio contigo não é com pasta na mão, eu tenho uma obra maior. Eu pensei o seguinte: eu vou ganhar grana e vou financiar o reino de Deus, abençoando pastores, a missão. Eu pensava que os outros eram melhores, poderiam fazer no meu lugar.
E então eu seria a pessoa que Deus levantaria para grana, para abençoar. E não era isso. O Senhor chegou e disse: é com você mesmo. Então é com você. Fala aí para o seu irmão: é com você que o Senhor está falando. Não tenha medo. Não tenha medo. Irmãs, queridos, quem capacita você é o Espírito Santo. Você nasceu, você é um adolescente, é um jovem, deixa o fogo do Espírito Santo inflamar seu coração. Deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor conduzir você. Eu sei que seus pais sonharam com você para aquilo, você deve isso, mas diga para o seu pai, para sua mãe: é o que o Senhor mandar eu fazer, é o que o Senhor me inflamar. Deixa o Senhor tocar, deixa o Senhor conduzir. Ele sabe o caminho. Pedro tinha medo do seu passado e disse: Senhor, pescamos a noite inteira, fomos um zero à esquerda. O medo do passado, as coisas que prendem, os projetos que fizeram. Sabe aquela pergunta que fazem: quando você crescer, quer ser o quê? E às vezes aquilo vira como um totem, vira uma marca. Fazem muito essa pergunta para meu filho João, que ele sempre diz: eu quero fazer medicina, outro, eu quero estudar nos Estados Unidos. Eu digo: seja o que Deus está mandando. E eu falo: você já perguntou ao Senhor? Pergunte. O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Sabe o que é uma pessoa fracassada? É ser um empresário, um médico, quando o Senhor disse que era para ele ser pastor. Sabe o que é ser um pastor fracassado? É quando o Senhor disse que era para ele ser empresário e ele é pastor. Fracasso para Deus é estar no lugar onde Deus não mandou. Não tem nada a ver com aquilo que nós costumamos dizer: meu filho é bem sucedido. Nós temos uma vontade de dar uma resposta ao mundo, mas a gente tem que dar uma resposta a Deus. A Deus é diferente. Essa realmente é a tônica, é a verdade. Então, queridos, cuidado com as experiências do passado, para não servir como referencial do seu futuro. Há algumas coisas no passado que o Senhor manda você fazer holocausto, queimar, virar pó. A minha vida de empresário virou pó. Absolutamente. Não sinto saudade. Não sinto saudade de nada. De nada. Do tempo, dos hotéis, das viagens, dos prazeres. Nada do dinheiro, de entrar numa loja e tirar carrões. Não tenho saudade. Andar a pé, de jumento, de carro novo, para mim tanto faz. Meu prazer é o Senhor. É o Senhor. Por isso que não se engane, não se iluda com o apelo e o apetite do mundo. Não se engane, mas seja uma pessoa feliz e realizada no Senhor. Celebre o Senhor na sua vida. Se Pedro não tivesse obedecido a Jesus, queridos, nunca ele teria sido um apóstolo. Poderia ter aberto várias empresas no lago ali seguindo, era o maior empresário de peixes e o dono do mercado. Mas ele nunca teria dado aquele discurso no dia da descida, lá em Jerusalém, do Espírito Santo, que enfrentou a multidão, falou com coragem, como se fosse um doutor, e viu o Espírito Santo descer sobre a multidão. Ele nunca teria passado por aquela experiência do Senhor visitando ele naquele cenáculo, 120 pessoas, e uma multidão de mais de 3.000 pessoas crendo em Cristo e sendo batizada nos banhos públicos. Ele não teria passado por aquilo, ele não teria tido o prazer de ter morrido por Jesus. Vale a pena a ir às águas mais profundas, sem medo. Diga para o seu irmão: não tenha medo de ir às águas mais profundas. Pode ir. Não tenha medo. O Senhor quer ressignificar a sua vida. Ressignificar. Então, se você ouvir o Espírito Santo dizendo: vamos às águas mais profundas, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto. É porque chegou o tempo. E o tempo do Senhor é o kairós de Deus, é atemporal.
Ele chama e a gente vai. A gente obedece, a gente tem prazer, isso faz toda a diferença. Nós somos chamados a perceber o tempo da graça. E no meu entendimento, o tempo da graça para experimentar coisas extraordinárias chegou. O tempo chegou. Você tem que sair daqui inflamado. Tem que sair daqui inflamado pelo Espírito Santo. Tem que sair daqui corajoso. Eu lembro de uma pregação de Billy Graham em 1974. Eu não estava lá, mas já ouvi várias vezes ele pregando no Maracanã, aqui no Brasil. Um dia em que caía água torrencialmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, quando chove muito, vira uma piscina. Especialmente ali perto do Maracanã, na área ali, os canais se entopem todo. E ele pregou para um estádio do Maracanã lotado. E ele disse uma frase naquele dia. Ele disse: assim como essas chuvas inundam aqui, deixa que o Espírito Santo inunde a sua vida. Caia águas profusas, pesadas. Irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, somente buscando ao Senhor com intensidade, desejando, saindo de tudo aquilo que nos atrapalha. A Bíblia chama de que tenazmente nos atrapalha. E tem até uma cola com o nome tenaz, porque agarra. E você fala assim: quero me desvencilhar disso. Você já pensou ser um jovem cheio do Espírito Santo na faculdade? Ao invés de ficar dizendo: Senhor, me protege, você fala assim: os outros que procuram se proteger, porque eu vou falar de Jesus para eles. Vai ser diferente. Você entra na faculdade, o professor fala um montão de asneira, aquele ateu inveterado, satanista, e você dizendo: Senhor, só quero uma oportunidade. Só quero uma oportunidade. Você não vai afrontar o professor, mas você pode fazer uma pergunta: professor, o senhor realmente acredita nisso que está falando? E ele vai dizer: claro. Ok, professor. E à noite a cabeça dele vai queimar. Por que aquela aluna fez aquela pergunta? Por que vai fazer isso? O Descende deu uma aula sobre isso agora. Nós não precisamos mais recuar. A gente não ora ao Senhor mais só para nos proteger. A gente ora ao Senhor para que a gente vá. Irmãos, escutem. O tempo é do povo de Deus. É um tempo extraordinário. Não fiquem espantados porque a igreja está enchendo. Vai encher mesmo. Ah, pastor, a gente fez um templo, era para 300, foi para 1000 pessoas, não dá mais. Não dá mais mesmo. Vai ter que fazer mais cultos durante a semana. Vamos espalhar o povo na cidade. Eu sempre penso em percentual. Digo: bom, se aqui tem 30 mil pessoas, 30% desse pessoal tem que vir para cá. Eu começo a pensar nisso. Acho que tem que ser assim. Eu não gosto daquela situação que vai muitos políticos lá na igreja, mas às vezes o pessoal: pastor, agora eu sou dessa igreja. E ele aparece muito no tempo de campanha. Eu digo: meu irmão, não se engane não. Eu não vou fazer campanha para você. Mas eu vou orar pelos políticos. E vou orar mesmo. Quando estiver perto da eleição, eu vou chamá-los aqui em cima. E vou orar. A gente vai impor as mãos sobre eles. Agora eles ganhem para promover o reino de Deus. Quando eu falo promover, não é para lá falar em nome da igreja a qual pastoreio. Promover o reino de Deus é ser aquilo que Deus mandou ele ser. Agora também vou dizer a vocês: se vocês pisarem na bola, a gente vai orar para Deus tirar. Isso sem medo. Aí chegou um e disse assim: pastor, eu queria que o senhor fosse o meu assessor lá no meu gabinete. Eu disse: meu irmão, tem coisa mais importante. Tem coisa mais importante eu na sua vida. Eu orando por você, porque como pastor eu farei mais por você, orando pela sua vida. Aí veio um outro candidato a prefeito e disse assim: pastor, a gente quer ter um subprefeito aqui na região de Aldeia, e tinha pensado no senhor. Eu disse: agradeço, mas não é isso. Eu quero ser uma pessoa orando pela sua vida e você fazendo o que tem que fazer na prefeitura. Você pode fazer? Posso. Então vá lá e faça.
E nomeie outras pessoas que honrem o nome do Senhor. Aqui, não tem que ser necessariamente uma pessoa crente, mas se for crente, honre melhor. Porque nós oramos e levantou uma pessoa crente lá e fez uma lambança lá na cidade. Fez um montão de bobagem. E toda a família dele lá com a gente. E quando ele começou a fazer lambança, eu chamei ele. Eu estou em Brasília aqui com o ministro, venha para cá, eu quero conversar com você. Não teve jeito, subiu para a cabeça, só fez bobagem. Está envergonhado. Perdeu tudo. Não é isso. Deus quer que o povo de Deus, o povo dele, invada todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. Jesus tinha uma mulher no ministério dele, chamado... Era mulher de Cusa, tem um nome, qual é o nome dela? Tinha uma mulher, ela... Susana, não era? Joana. E ela abençoava profundamente o ministério de Jesus. E ele era um procurador do Império Romano. Ele era um alto funcionário. E Jesus era abençoado, não tinha nenhum problema. Paulo diz que evangelizou todas as pessoas de César que estavam com ele lá. Tinha uma igreja na casa de César que adorava o Senhor. Paulo nunca disse, eu prisioneiro de César. Ele disse, eu prisioneiro de Jesus. Paulo nunca reclamou do governo, nunca. Paulo nunca fez greve de fome, nunca. Então nós somos chamados para fazer uma revolução. Enquanto vivos estivermos, enquanto a igreja estiver na terra, ela vai nos lugares onde ninguém vai. Eu sou psicanalista. Como psicanalista, eu posso ir na mente das pessoas. Mas como pastor, eu posso invocar o Senhor, o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai na alma das pessoas. Um médico vai no corpo, um analista vai na mente, mas só quem vai na alma é o Espírito Santo. Somente quem transforma. Por isso que decida hoje ir às águas mais profundas. Decida perder o medo que Pedro teve inicialmente. Ouça o Senhor mandando você. Largue tudo, pois obedecer é o segredo. Quando Pedro ouviu e disse, Senhor, sobre as tuas ordens eu farei. Fui um fracassado até agora, mas sobre as tuas ordens eu farei. E que ele lançou as redes. O milagre aconteceu. Os peixes grandes vieram. Encheram as redes. Não dava mais só para o ministério de Pedro, tinha que transpassar. Foi necessário Pedro fazer um sinal para os amigos, traz o barco. E ali começou a inundar outras pessoas, e eles ficaram admirados. Porque quando Jesus opera, ele não fica só na sua esfera, ele atinge outras pessoas. Quando Jesus usar você, outras pessoas verão. E o Senhor abençoará outras pessoas, outros serão abençoados. A sua cidade é abençoada, a sua família é abençoada, o seu estado é abençoado. E aí por último termina o Senhor dizendo, primeiro Pedro fica tão envergonhado, diz, Senhor, sai daqui. E o Senhor perdoa Pedro, limpa Pedro, cura Pedro, restaura a vida de Pedro. E diz, Pedro, de hoje em diante, tu não serás mais um comerciante, não serás mais esse pescador aí que as pessoas te conhecem. De hoje em diante você vai pescar homens, almas. Eu quero você pregando a palavra. E Pedro diz a palavra que ele larga tudo. Eu acho que ele fez naquele dia uma grande doação. Chamou todo mundo e falou assim, gente, hoje os peixes são de graça. Assim como Eliseu queimou os carros, matou os bois, fez um churrasco e foi para Cristo, Pedro fez a mesma coisa. Ele fez uma doação dos barcos, ele doou os peixes e foi andar com Jesus. O coração dele já não se aguentava mais. O que é que Jesus está falando com você? O que é que o Senhor está falando ao seu coração que você já resistiu até hoje? Que você se esquivou? Quantas vezes Marcos Fenelon se esquivou da presença do Senhor? Ou pelo menos o que o Senhor falava. Fique de pé, eu quero orar com você.
Pedro já tinha lavado as redes naquela hora. Em outras palavras, já tinha jogado a toalha. Qual foi a vez na sua vida que você já falou assim, não dá mais? Fulano não tem jeito. Pastor, eu sou um fracassado em certas áreas da minha vida. Já tentei tanto. Tem uma moça lá na igreja que já fez uns 30 concursos. Ela fala assim, pastor, eu entendi que não é hora de desistir ainda. Eu vou continuar estudando. Eu sei que o Senhor já falou comigo que eu vou passar num desses. O que é que você se acha uma pessoa fracassada? Talvez até dentro da sua casa. Como esposa, como filho. Talvez seja preterido, acha que o pai elogia mais um outro do que você. Talvez seja um pecado que atrapalhou sua vida. Você tinha um projeto, você foi envergonhado. Talvez você já tenha lavado as redes como Pedro. Mas eu quero orar com você nessa manhã. E nada melhor do que a gente orar de quando você vencer a solidão. Você sabe que toda decisão envolve uma solidão. As minhas decisões normalmente são regadas a lágrimas e a dores. Porque você tem que romper. Tem que romper. Pedro teve que romper. Ele teve que ir para o alto mar, não porque ele queria, mas porque ele obedeceu a Cristo. Ele lançou as redes, não porque ele achava que deveria lançar, mas porque o Senhor mandou. Ele se perdoou porque o Senhor disse que não era mais problema o passado dele, o faria nova criatura. E disse quem ele iria ser. Eu quero orar com algumas pessoas nessa manhã, aqui. E vou pedir que você seja uma pessoa corajosa, dê o primeiro passo. Talvez você tenha entrado aqui de manhã e ainda não tem sequer certeza da vida eterna. Você acha que gosta até dos crentes, gosta até das canções, gosta do ambiente da igreja, mas acha que alguma coisa impede. Ou mesmo é um desigrejado, está aqui, mas é uma pessoa que é afastado da comunhão. Já foi, mas não é mais. É um desigrejado. São 16 milhões de desigrejados no Brasil. Quantas pessoas às vezes ligam para mim porque eu vi o programa de rádio e, pastor, eu sou um daqueles desigrejados que o senhor fala. O que é que eu faço? Eu quero convidar você que por qualquer motivo ainda não foi às águas profundas. Quero convidar que você venha aqui à frente, corajosamente. E a partir de hoje você fala assim, eu quero ir às águas profundas. Quero pedir que toda a igreja esteja nesse processo de oração e de intercessão. Não se preocupe com o que está à sua esquerda, nem à sua direita. Que ninguém saia agora também. Esse é um momento que o Espírito Santo está agindo. E você tem a coragem de dar o primeiro passo e falar assim, eu quero andar na vocação que o Senhor... Eu quero sair do meu plano e quero ir para o plano do Senhor. Eu quero sair do meu projeto. Eu estou cansado de mim mesmo. Ou até eu tenho tanta certeza do meu plano, mas não é o plano que... Se o Senhor não quer, eu quero mudar. Sai do seu lugar e vem à frente. Dê o primeiro passo. Seja corajoso aqui para ter coragem lá fora. Aqui é mais fácil. Mais difícil é lá fora. Mas se você dá o primeiro passo aqui, você terá mais força para dar um passo lá fora. Então rompa em nome de Jesus. Saia mesmo. Venha com força. Venha com coragem. Talvez você esteja decepcionado. Lembre-se que toda decisão, ela é pessoal. Toda decisão é solitária, mas toda decisão é exclusiva. É pessoal, intransferível e solitária. É você e Deus. Faça de conta que aqui não tem mais ninguém, é só você e Deus. E você fala assim, eu vou. É o Senhor que fala comigo. Em nome de Jesus. Rompa mesmo. Rompa com qualquer coisa que poderá lhe tirar das águas profundas. Pare de se alimentar de águas rasas. As águas puras estão lá no fundo, onde tem as grandes correntezas. Lá também onde estão os mistérios de Deus. O extraordinário de Deus. Decida hoje dizer, Senhor,
Eu quero te conhecer na intimidade mais profundo. Que o Senhor me desperte hoje, em nome de Jesus. Deixa o Senhor fazer. Deixa Ele falar. Ó Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Porque um dia Tu falaste ao coração de Pedro. Tu tiraste, Senhor, os peixes do mar, para que Pedro se sentisse um fracassado naquilo que ele já era fracassado, que era na sua alma. Era um homem intempestivo, achava que as coisas seriam resolvidas do jeito dele, na força, na espada, no grito, no murro, na tapa, na sapiência, na sabedoria, nos projetos humanos. Mas, Senhor, a nossa vida é resolvida no altar do Senhor, no Espírito Santo. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem trata, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem perdoa, é o Senhor quem purifica, é o Senhor quem tira o medo, a vergonha, o pecado, a desgraça, a miséria. É o Senhor quem tira. Oh Deus, Tu reuniu um povo nessa manhã, nesse lugar, para não viver mais do passado, mas olhar para a cruz, pegar a sua própria cruz, se tornarem pescadores de homens, sendo testemunhas vivas do Deus vivo, no mundo mau, no meio das trevas, brilhando com a luz de Cristo. Cura nessa manhã, tira a dor da alma, tira a dor do coração, tira o vazio, muitas vezes a vontade de não viver. Lava-os no sangue de Jesus. Oh Deus, ressignifica a vida das Tuas filhas e dos Teus filhos. Renova-os, muda completamente, porque eu sei que o Teu beijo e o Teu abraço restaura, renova, empodera, eleva. É o Espírito Santo do Senhor. Venha com força, Senhor, nesse lugar, a vida das Tuas filhas e dos Teus filhos, para que nós não andemos mais de aparência, não fiquemos dando desculpas, mas andemos vitoriosamente. O Teu extraordinário nas águas profundas do Senhor. Leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além. Além, Senhor. Forja o caráter das Tuas filhas e dos Teus filhos. Dá a paz que excede todo o entendimento. Alarga a visão. Trata-os, Senhor. Aleluias. Louvado seja Teu nome. Cura, Senhor, famílias inteiras, casamentos que estão à beira da falência, vivendo de aparência, sorrisos falsos, amarelos. Sejam tratados corações, votos sejam refeitos, as coisas da carne e do diabo caiam por terra, Senhor, em nome de Jesus. Não reine mais o pecado, mas a santidade do Senhor, a cura do Senhor, a Tua palavra. Reine, reina, Senhor, reina, Pai, reina na vida das Tuas filhas e dos Teus filhos. Reina, reina para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode cantar, louva ao Senhor. Amém, Jesus.